aqui a voz de Newton Marques dos Santos, o popular de Barra do Garças. Um ó de obrigado, um A de abraço a todos vocês, nobres amigos e companheiros. Siga aí em fila, em ritmo, pelas redes sociais do YouTube. E vamos que vamos entreter. Para mim é uma honra e um prazer de ter aí você do meu lado. Cola aí, você que está chegando, larga logo o dedo abaixo aí, se inscrevendo e fortalecendo. Muito bom te ver por aqui. Muita coisa boa dentro de pouco tempo. Grande realização, nobre amigo. E vamos que vamos, a continuidade ao direito tributário. Direito tributário. O que é lançamento e crédito tributário? O lançamento é o instrumento que confere a exigibilidade da obrigação tributária, quantificando a aferição do quanto débito e qualificando a identificação. Assim, o lançamento confere certeza e liquidez à obrigação tributária, ou seja, tem certeza e não tem liquidez. O fato gerador apenas constitui a obrigação tributária, da qual ocorreria o crédito tributário. Artigo 139 do CTN. Finalidade de lançamento. Artigo 142 do CTN. Verifica-se a ocorrência do fato gerador. Calcular o montante do tributo devido. Determinar a matéria tributária do débito. Identificar o sujeito passivo. Propor, se for, ação aplicada de penalidade cabível. Entre as características do direito tributário, temos o lançamento. Ele é um procedimento administrativo, ou seja, um conjunto de atos organizados a uma finalidade. Artigo 141 do CTN, caput. Lançamento é um ato constitutivo ou declaratório. Lançamento é um procedimento documental de cobrança, pelo meio do qual a obrigação tributária é nascida no fato gerador, e um declaratório operando efeito ex tunc, ratificando a existência do fato gerador. Parcela pequena da doutrina defende a natureza jurídica mista ou dúplice do lançamento, ou seja, constitutiva do crédito tributário, e declaratória da obrigação tributária. A competência para efetivar o lançamento é da autoridade administrativa. Artigo 142 do CTN. Decorre de duas conclusões: presunção de legitimidade dos atos administrativos, proibição de delegação a fatos particulares, auditor fiscal da Receita Federal, União, Estados e Distrito Federal, agente fiscal de renda ou denominação equivalente, dos municípios, auditor fiscal do município ou denominação equivalente. Lançamento é um ato vinculado, obrigatório, sob pena de responsabilidade funcional. Artigo 142 do CTN. A revisão de lançamento até a notificação, a revisibilidade é absoluta. No entanto, após a notificação, a regra é que não há possibilidade de alteração do lançamento anteriormente efetuado. É a adoção da regra irreversibilidade. Não pode ser requisito do lançamento que decorre de lei. Contudo, há exceções, onde o lançamento pode ser revisto. Artigo 145 do CTN. Inciso 1. Impugnação do sujeito ativo. Inciso 2. Recurso de ofício chamado de reexame necessário. Artigo 34, inciso 2.
do Decreto-Lei também 7.235 de 72. 7.235 de 72. Iniciativa no inciso 3 de ofício da autoridade administrativa. Artigo 149, inciso 1 e 9 do CTN taxativo. Entre as modalidades de lançamento, direto de ofício, IPVA, IPTU, misto ou por declaração, autolançamento ou por homologação, arbitramento, lançamento direto ou de ofício, artigo 101 do CTN. É aquele que o fisco, por meio da autoridade administrativa, dispondo de dados suficientes em seu registro para efetuar a cobrança do tributo realizado, o exercício do contribuinte. IPTU, IPVA, taxas, contribuições de melhorias e as contribuições corporativas. Misto ou por declaração. Artigo 147 do CTN. É aquele realizado com base na declaração do sujeito passivo, que presta à autoridade lançadora as informações para sua confecção. Lembra também que dentre as contribuições existe também as contribuições de iluminação pública da COSIP. Entre essas, misto ou de declaração, temos o exemplo do ITBI, temos o imposto interno e o imposto externo. No lançamento por misto ou por declaração, poderá o contribuinte retificar a sua declaração nos termos do artigo 147, parágrafo único. No entanto, a retificação visando excluir ou diminuir o tributo só será admitida em duas espécies, mediante comprovação de erro antes da notificação do lançamento e autolançamento por homologação. É aquele que o contribuinte auxilia ostensivamente na atividade do lançamento, recolhendo o tributo, antes de qualquer providência administrativa, com base em montante que ele mensura. Caberá à entidade da administração a conferência da exatidão do momento recolhido, homologando expresso ou tacitamente o procedimento adotado. Se houver imprecisão do pagamento e este for conferido, gerará, e não a homologação e a extinção do crédito será desfeita nesta hipótese. A autoridade administrativa lançará a diferença com base no inciso 5º do artigo 149. Caso transcorra em branco o quinquênio de 5 anos, a contar do fato gerador, sem que o fisco proceda à retificação devida, haverá a homologação tácita do lançamento. Artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Exemplo: ICMS, IR, que é Imposto de Renda, ITCMD, PIS, CONFINS, Empréstimo Compulsório, IPI, por considerado modalidade de autolançamento, concurso em 2007. Arbitramento, artigo 148 do CTN. É o ato do administrativo efetuado entre o lançamento, permitindo que a autoridade administrativa desconsidere os valores declarados pelo sujeito passivo em razão de duas hipóteses: idoneidade, omissão documentais. Crédito tributário é a obrigação lançada, representa o momento da exigibilidade tributária. A suspensão do crédito tributário no artigo 151 do CTN, rol taxativo. A suspensão da exigibilidade
do crédito tributário é sempre de natureza temporária. Não acarreta ou desconstitui o crédito que continua intacto, desde a constituição pelo lançamento. A suspensão da exigibilidade diz respeito em regra à obrigação principal, não dispensando o cumprimento da obrigação acessória, relaciona com a obrigação. Artigo 151. Causas suspensivas. Modere copa é uma regrinha para você entender o direito tributário. Você fazer uma análise relacionado às causas suspensivas. Modere copa. O que significa mo? Só para decorar. Moratória. D. Depósito do montante integral. R. Reclamação e recursos administrativos. CO. Concessão em liminares e em mandado de segurança. PA. Tutela antecipada em outras ações. Parcelamento. Regrinha. Modere copa. Moratória. Artigos 152 e 155. É uma dilação legal de tributos decorre de um consenso de credor e devedor de duas formas de moratória. Temos a primeira moratória, de caráter individual. Artigo 151, inciso 2. Chamada de moratória específica, é aquela que, concedida por lei emanada pela pessoa jurídica de direito público competente, para instituir o tributo, beneficia as pessoas que preenchem determinado requisito, cujo direito somente será recolhido por despacho da autoridade administrativa. De caráter geral, concedida pela União, artigo 152, inciso 1. Protege uma generalidade de sujeito passivo, sem necessidade de despacho da autoridade administrativa. Moratória autônoma, artigo 152, inciso 1. Também chamada de autônoma, é considerada ente detentor da competência tributária respectiva do Estado e município. Moratória heterônima. União quanto aos tributos de competência dos Estados, município e Distrito Federal. Trata excepcional, inédita do ordenamento jurídico. Ademais, as condições, uma vez derramada pelo todo o ordenamento, a União deve considerar simultaneamente moratória também de seus próprios tributos. Suspensão do crédito tributário. Artigo 151 do CTN. Modere copa, moratória. Em caráter individual, no 152, inciso 2, não gera direito adquirido, garantias, beneficiário. Em caráter geral, no artigo 152, inciso 1, gera direito adquirido e dispensa as garantias oferecida pelo beneficiário credor. O depósito do montante integral é a garantia que se dá ao suposto credor da obrigação tributária no processo administrativo ou ação judicial. Corresponde ao que? A soma do tributo. Tributos, juros e multas. Tributos, juros e multas. A integridade do depósito é aquele montante tido como correto pelo contribuinte, mas o que contempla o importe desejado pelo fisco, o depósito em dinheiro, súmula 112 do STJ. Quanto à reclamação e recursos administrativos, reclamações é a única manifestação de resignação do sujeito passivo contra o lançamento do tributário. Também recebe o nome de impugnação ou defesa,
para sessões de julgamento ocupada por servidores que representa com exclusividade o fisco. Olha como é lindo, é bonito o direito tributário. Faz com que tenhamos fome. Esse recurso refere ao petitório, por meio do qual se possibilita a abstenção de julgamento da decisão prolatada na primeira instância administrativa, direcionando a decisão recorrida para um órgão colegiado do fisco e dos contribuintes. Enquanto perdurará a discussão, seja em sede de impugnação ou reclamação, ou em grau de recurso, crédito tributário ficará suspenso, permitindo ao contribuinte a obtenção de certidão positiva com efeito negativo, artigo 206 do CTN, concessão de liminar em mandato de segurança ou tutela antecipada, em outras ações ou cautelar, requisito fumus, bonis, iuris e periculo in mora. É expedição de ordem objetivando impedir, autorizar, fiscal de promover o lançamento tributário, uma vez o perigo da demora não pode acarretar prejuízo ao fisco. Parcelamento é o comportamento comissivo do contribuinte que predispõe o caráter para o fisco, mas não de uma vez, o que conduz tão somente à suspensão da exigibilidade do crédito tributário e não à sua extinção. É um ato discricionário da atividade administrativa. Extinção do crédito tributário. Pagamento. Artigo 157 a 163 do CTN. Modalidade direta de extinção. Regra pecuniária. Artigo 162. Permite pagamento em outras formas. A imposição do pagamento não inide o pagamento integral do crédito tributário. Pagamento parcial de um crédito tributário, diferentemente que ocorre no direito civil, não importa em presunção de pagamento e as demais parcelas. Artigo 158, inciso 1 do CTN. Local do pagamento, na repartição competente do domicílio do sujeito passivo. O prazo, cada agravante tem um prazo próprio. Artigo 160 e do CTN, 30 dias. Autoriza a concessão de desconto para antecipação do pagamento. Juros, 1% ao mês. Em todas as formas e esferas, o contribuinte sempre terá que pagar pelo seu imposto, pelos seus tributos. Compensação. Artigo 368 e 380 do Código Civil. O confronto dos débitos e créditos entre as partes e a extinção de obrigação recíproca entre as mesmas pessoas que vão se reputar pagas. Ocorre se o credor e devedor na mesma pessoa. Aqui é uma forma indireta de crédito tributário por lei. Necessidade de lei autorizadora, cujo efeito em extinção da obrigação, juros, deixar de fluir, as obrigações acessórias, sabe-se extingue e impede mora do devedor. Artigo 170 do CTN, do Código Tributário Nacional. Lei complementar. Trata de compensação do crédito tributário. Norma dirigida a quem? A autoridade fiscal. Depende de prévia autorização fazendária. Necessidade de verificação de certeza e liquidez dos créditos. Anterior verificação do quanto pela autoridade fiscal. Qualquer débito. Lei 8.383 de 91. Lei ordinária. Compensação no âmbito do lançamento por homologação. Norma dirigida ao contribuinte. Não depende de autorização fazendária. Desnecessidade de verificação de certeza de liquidez dos créditos.
posterior verificação do quanto pela autoridade fiscal, somente para tributos da mesma espécie. Ambas, elas se divergem uma da outra. Tanto a Lei 8.383 como a previsibilidade no artigo 170. Mas ambas se fundamentam. Transação, no artigo 840 e 850 do Código Civil. É um acordo para concessões recíprocas que põe fim ao litígio. Artigo 171 do CTN. Extinção do crédito tributário, cuja modalidade indireta depende de lei autorizadora que indica a autoridade competente para a realização de transação e concessão que pode ser feita. Litígios já existentes, transação terminativa e não preventiva, ou seja, o pressuposto é a existência de um litígio entre o fisco e o contribuinte. Remissão, artigo 172 do CTN. É o perdão da dívida pelo credor e a liberação graciosa da dívida pelo fisco. Remitir depende de quê? De autorização legal. Poderá remitir o mesmo ente que institui o tributo, o mesmo ente que instituiu. Prescrição. Prescreve o direito de ingresso com execução fiscal, cuja extinção de crédito tributário deixe o ofício a execução fiscal no prazo legal. Decadencial. Decai de lançar, cuja extinção de crédito tributário, caso o fisco deixe de realizar o lançamento dentro do prazo legal. Conversão de imposto de depósito em renda. Após decisão administrativa, definitiva ou judicial, favorável ao fisco sujeito ativo, o depósito do montante integral efetuado no favor daquele extinguindo o crédito tributário. Artigo 156, inciso 6 do CTN. Pagamento antecipado e a homologação do lançamento. Nos tributos cujo lançamento seja por homologação, sujeito passivo, faz o pagamento antecipado com apuração desse próprio, e após realizado a homologação pelo fisco, a soma do pagamento antecipado e da homologação extingue o crédito tributário. Artigo 150 do CTN, parágrafo 4º, prazo de 5 anos. Decadencial. Artigo 156 do CTN. Consignação em pagamento. Consignação. Hipótese de consignação. Artigo 164. Você já prestou atenção que o direito tributário ele veio para exigir automaticamente do contribuinte, impondo-lhe sanções e obrigações, não importando a dor ou a doença, independente da causa, tem que pagar. Quando houver recusa de recebimento ou subordinação deste ao pagamento de outro tributo ou penalidade ou cumprimento de obrigações acessórias. Subordinação de recebimento ao cumprimento de exigência administrativa sem fundamento legal. Exigência por mais de uma pessoa de direito público, público do tributo idêntico sobre o mesmo fato gerador. Bitributação. Duas pessoas cobrando o mesmo tributo. Isso não existe no Brasil. Bitributação. Duas pessoas, entre aspas, cobrando o mesmo tributo.
A outra, bis idem, uma pessoa cobra 2 vezes. Não acontece. O Brasil é cheio de moralidade. Tem ilegalidade, até demais. Extrapola os seus eixos. A bitributação, 2 pessoas cobrando o mesmo tributo. No bis idem, uma pessoa cobra 2 vezes a mesma coisa. Artigo 156 do CTN. E posso também afirmar que no caso de impugnação, para ratificação, para retificar, dificilmente o fisco ele vai devolver. O que ele pode fazer no caso de um pagamento indevido é fazer a compensação ou abate em outros tributos. Ele não gosta de perder ou não gosta de pagar. Decisão administrativa irrecorrível. Refere-se às decisões administrativas, uma vez que contraria, não terá o condão de extinguir o crédito tributário, tendo em vista que restará ao contribuinte a possibilidade de reforma via judicial. Decisão judicial passada em julgado. No inciso 9 do CTN, da ação em pagamento, artigo 356 e 359 do Código Civil, dar algo em pagamento de uma coisa, ou seja, imóvel. A dação em pagamento representa o ato de dar em pagamento algo em substituição à pecúnia. É admissível você dar um determinado imóvel em pagamento dos seus tributos. Admite modalidade extintiva, exclusivamente para os bens imóveis ou modalidade de extinção. Lei Complementar 104 de 2001. CTN, imóveis. Código Civil, móveis. Exclusão do crédito tributário. Isenção, tributos. Anistias, multas. Hipóteses vão ocorrer antes do lançamento. A exclusão do crédito tributário se dará pelo meio de isenção ou anistia, que são situações em que, mesmo ocorrido o fato gerador e a obrigação tributária, não haverá o lançamento e, consequentemente, não haverá o crédito tributário. O poder de isentar e anistiar ou criar tributos ou exigir penalidade, devendo haver uma simetria no plano de competência tributária. Na esteira dos binômios, instituir, isentar, instituir e anistiar. Pensa em palavras que são causísticas, que nos dão fome de alimentar. Regras gerais e comuns do artigo 97, inciso 6 do CTN. Condiciona a regra legal à disciplina das hipóteses de exclusão do crédito tributário. Artigo 156, parágrafo 6º da Constituição. Exigência de lei específica para a concessão de isenção ou anistia. 111 do parágrafo 1º do CTN. Prevê a utilização compulsória do método liberal na interpretação de dispositivo que verse sobre crédito tributário. Artigo 175, parágrafo único do CTN. Mesmo com exclusão do crédito tributário, não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias. Artigo 179, parágrafo 2º do CTN. Caso ocorra anulação de uma lei concessiva de isenção que não tenha sido concedida em caráter geral, haverá a exigência dos tributos e dos juros em regra. Isenção, tributo,
Artigos 176 a 179 do CTN. O motivo socioeconômico e sociopolítico. A lei isentiva por referir a tributo deve total obediência ao princípio da irretroatividade tributária, devendo desonerar aqueles cujos fatos geradores. Anistia, multa, artigos 180 a 182. Motivo, retirar a situação de impontualidade, de inadimplemento da obrigação. A lei de anistia, cujo objetivo vai retirar a impontualidade do inadimplemento, só pode conter vigência retrospectiva, fatos geradores pretérito que originaram de uma obrigação, de um elo fervoroso, não adimplida pelo sujeito passivo. Que surgiu um romance, aqui no ego bateu forte aquela emoção, ou estados, distritos, federal, município, união. Um abraço para vocês. Nobres senhores, aqui está alguns aspectos ponderáveis acerca do direito tributário. Simplesmente são algumas alterações que derivaram, que assim surgiram ao longo dos nossos estudos. Mas que existem muitas coisas mais. Independente da situação da saúde do contribuinte brasileiro, o fisco não quer saber se você tem ou não tem o dinheiro para arcar com suas despesas tributárias. Ele quer receber. Quer, como o filme Toa, vivo ou morto. Um O de obrigado, Brasil. Um A de abraço, um F de fortalecimento. Mete o dedo aí abaixo, irmão. Chega aí junto!